Fala galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História, aonde toda semana nós vamos trazer um filme do mundo nerd, do mundo geek, pop, para nós debatermos história. E essa semana nós vamos ficar com Jogos Vorazes e da onde que nós vamos tirar Segunda Guerra Mundial. Primrose Everdeen. I volunteer as tribute. É o que a gente vai ver depois da vinheta. Solta aí, produção! E aí, pessoal, vamos falar de Jogos Vorazes? Jogos Vorazes, que nós vamos falar essa semana, ele é baseado numa trilogia escrita por Suzanne Collins. Esses 3 livros acabaram se transformando em 4 filmes. O primeiro lançado em 2013 e aí por diante um seguido a cada ano. O primeiro sendo lançado em março e todos os outros 3 lançados em novembro. Jogos Vorazes fala sobre Panem, o seu presidente Coriolanus Snow e uma garota bem destemida, bem resolvida, que sabe lutar pelos seus interesses, chamada Katniss Everdeen. Tal qual a Eve Hammond, que nós falamos no primeiro vídeo, se quiser tá aí embaixo a descrição e o link para V de Vingança, você vai ver de novo uma mulher que não queria fazer parte da trama principal que nós vamos ver. Os acontecimentos levam a Katniss a fazer parte do que as pessoas que trabalham com cinema chamam da jornada do herói, aonde o herói ele está a parte de tudo que está acontecendo e alguns acontecimentos os levam a participar da grande aventura que nós vamos ver. E esse é o caso da Katniss. Nós estamos falando de um país chamado Panem, onde nós temos a capital, que domina 12 distritos. Cada distrito desse responsável por manter a capital. Nós estamos falando de um futuro bem distante, onde a tecnologia é extremamente alta, extremamente avançada. E nós só vamos ver isso logo após alguns bons minutos de filme, porque o filme começa mostrando a vida frugal da Katniss, caçando, vendendo as coisas que ela precisa no mercado do Distrito 12, que é tecnicamente o último distrito, porque ele é responsável pela produção de carvão para a capital, para geração de energia. E quando nós vemos a capital, a tecnologia que eles possuem, a forma de viver, faz uma grande comparação entre as pessoas que são obrigadas a viver no Distrito 12 e as pessoas que vivem na capital. É aqui que a gente pode fazer uma certa comparação com a Segunda Guerra Mundial. Como assim? Você tinha as pessoas mais ricas, mais abastadas de Berlim e das principais cidades da Alemanha. Elas não tinham ideia do que acontecia nos campos de concentração. É a mesma coisa ali. Poucas pessoas da capital conhecem a realidade dos distritos menos importantes, tirando o 1 e o 2, que mostram durante o filme que são muito importantes para a capital. Do distrito 3 em diante, eles são tratados com indiferença e as pessoas estão pouco ligando para o que está acontecendo lá. É só nós vermos acontecimentos ao final da Segunda Guerra, quando o exército americano, o exército russo e o inglês pegam os habitantes das cidades próximas aos campos de concentração
e levam essas pessoas para elas verem o que estava sendo feito com os judeus, os gays, os viciados, os comunistas e qualquer um que fosse contra o nazifascismo. Eles eram levados para dentro do campo de concentração, tinham de fazer trabalhos forçados e recebiam o mínimo de alimentação possível, e quando já não conseguiam mais trabalhar, eram executados na câmara de gás. Tá bom, os distritos não são... Os homens e mulheres e crianças dos distritos não são executados, mas eles têm uma vida tão ruim quanto uma vida de provação. Nós vamos ver mais à frente do filme e da história como o Peeta Mellark, que vai junto com a Katniss Everdeen para os Jogos Vorazes, ele salva ela de morrer de fome, deixando queimar um pão, já que ele trabalhava na padaria da cidade. Então, nós vamos ver isso. Então eu vou voltar e localizar vocês. Panem e os 12 distritos são o que sobrou dos Estados Unidos após uma guerra civil. Panem se localiza nas Montanhas Rochosas e os 12 distritos estão espalhados pelo que sobrou do alquebrado Estados Unidos. A gente sabe que é no futuro muito distante por causa da tecnologia que nós vemos nos filmes. Aparelhos voadores, que eles chamam de deslizadores, localizadores, criação de animais, plantas e bolas de fogo, tecnologia de hologramas, superconstruções feitas todo ano para os Jogos Vorazes. E o que são os Jogos Vorazes que acontecem no enredo da história? É o sacrifício que os 12 distritos têm que pagar à capital pela lembrança da Guerra Civil. O Distrito 13, que a gente vai saber depois que existiu, foi destruído. O Distrito 12A1 tem que mandar todo ano um garoto e uma garota entre 12 e 18 anos para jogarem os Jogos Vorazes, que a capital acha extremamente divertido. Só que, o que são os Jogos Vorazes? É um Big Brother. A ideia está bem dentro do que George Orwell escreveu, mas há um prazer quase que romano em ver crianças se matando. Porque quem ganha os Jogos Vorazes é aquele tributo, eles são chamados de tributo, que não morre ao final. Então há o que eles chamam de colheita, que é o sorteio de todos os jovens dos distritos entre 12 e 18 anos, meninos e meninas. Como eu falei para vocês, a Katniss entra naquilo não por querer, e sim porque a sua irmã mais nova, de 12, 13 anos, a Primrose Everdeen, ela é sorteada para participar dos Jogos Vorazes. E a Katniss, ela sabia que a irmã dela não teria chance nenhuma. Então o que ela faz? Ela se deixa ir, ela se oferece quase que em sacrifício, porque ela sabe que os Jogos Vorazes só foram ganhos pelo Distrito 12 uma vez, e esse personagem vai aparecer ainda. Ela vai se oferecer para ir no lugar da irmã. O Peeta Mellark, que é aquele garoto que salvou ela da fome, ele também vai ser sorteado. E os dois são tirados e levados para a capital. É nesse trem que eles descobrem que o Haymitch, que era o único vencedor dos Jogos Vorazes do Distrito 12, ele é o mentor deles. Ele vai cuidar da imagem e das coisas que eles podem ganhar durante o jogo da população da capital. A Katniss já odeia o Haymitch no primeiro momento. Ela é uma pessoa muito complicada de se lidar, ela é muito destemida, muito independente, e por ser assim ela nunca deixa ninguém se aproximar.
E por que que ela é assim? Não se fala em que idade isso aconteceu, mas tem que ter menos de 12 anos porque ela tem uma irmã mais nova. O pai da Katniss, ele morre dentro de uma caverna da onde se tirava o carvão, numa explosão subterrânea. A mãe fica quase que catatônica, fica indiferente ao mundo, e quem acaba cuidando de tudo em casa e cuidando da irmã e da mãe é a própria Katniss. Por isso que ela se torna tão arredia. E quando ela vê uma pessoa indiferente, arrogante, tanto quanto ela na frente dela, ela tem esse atrito. Diferente do Peeta Mellark, que ele sabe que ele tem que ser quase um superstar para conseguir sobreviver aos jogos. Então, é a partir daí que nós vamos ver eles chegarem na capital como astros de rock, como aconteceria no Coliseu Romano com a chegada dos gladiadores. Inclusive, os Jogos Vorazes, eles lembram muito uma cena de Coliseu, aonde se soltam os gladiadores lá dentro e quem sobreviver é considerado um herói. É o espetáculo, é o pão e circo que a gente aprende na escola sendo utilizado dentro do filme e dos livros da Suzanne Collins em Jogos Vorazes. Chegando à capital, a Katniss e o Peeta, eles notam que eles chegaram basicamente num outro mundo. As pessoas vestidas com roupas coloridas, espalhafatosas, maquiagens inacreditáveis, animais coloridos, tudo para fazer uma contraposição ao que era a vida no Distrito 12, não é? E lá eles vão ter o primeiro contato com os tributos vindos dos outros distritos de Panem. Eles ficam sabendo, na hora do treinamento, que os tributos do primeiro e do segundo distrito são sempre voluntários, que não se tem sorteio, eles treinam a vida toda para chegar aos 18 anos como máquinas de matar. Por isso que quase todos os jogos, os 74 jogos até ali, são vencidos pelo Distrito 1. Infelizmente isso não está nos filmes, mas está no livro, e eu acho que todos vocês que estão aqui me acompanhando e que estão se interessando pelo vídeo, vocês deveriam ler o livro. Ele é muito bem escrito, te prende, você lê ele rápido, não é? Os 3 livros rápido, e explica que o Haymitch, ele conseguiu ganhar os Jogos Vorazes sem matar ninguém. O que o Haymitch descobriu na primeira noite no prédio onde os tributos ficam? Ele tentou se matar. A cobertura é sempre do Distrito 12. Então ele tentou se jogar lá de cima. Tem um campo de força que chegou e jogou ele para dentro de novo. Então ele sabia que isso acontecia onde tinham campos de força dentro da capital. Na hora em que ele foi para os jogos, ele simplesmente ficou fugindo, até que só sobrou ele e um outro tributo. O que aconteceu? O outro tributo foi correndo atrás dele, ele foi para um lugar onde ele sabia que tinha um campo de força desse. O tributo jogou um machado nele, ele se abaixou, o machado caiu e foi arremessado de volta e matou o tributo. Ou seja, o Haymitch, ele conseguiu ser campeão dos Jogos Vorazes sem matar ninguém. Mas ali ele ficou traumatizado com a experiência, virou um alcoólatra, mas ele estava disposto a ajudar a Katniss, por mais que ela não quisesse, e o Peeta. Eles vão ter contato com os outros tributos, vão notar que alguns deles são muito mortais, e a Katniss acaba fazendo uma ou 2 amizades. Tem uma apresentação de todos os tributos para que a Panem tome contato com eles, e como sempre vai pela ordem, do primeiro distrito até o 12º. A penúltima pessoa a ser entrevistada é a Katniss. A Katniss, ela se apresenta, as pessoas passam a gostar dela. Agora, a grande apresentação é do Peeta.
Por quê? Porque ele começa a conversar com o apresentador, o Alan Flickman, e ele começa a brincar, toma ações iguais à do apresentador. Ele via bastante o programa, por isso que ele sabe os gestos, a forma de rir, e ele cativa a plateia. E ele falou que tinha esperança de ganhar. O Flickman pergunta para ele se havia algum coração que tivesse capturado o coração dele. Ele falou que sim. Aí ele falou, olha, então é garantia, se você ganhar os jogos, ela vai se apaixonar por você. Aí ele comenta, não, isso não vai ser possível. Como não? Porque ela veio para cá comigo. Como só pode ter um, lógico, ele falou que tinha se apaixonado pela Katniss. Cria esse gancho, que é o casal desafortunado do Distrito 12. E com isso eles ganham muito apoio e muita atenção. Os jogos se desenrolam. Num primeiro momento, a Katniss parece estar sendo traída pelo Peeta. A gente só vê que é uma forma do Peeta se manter vivo. Nos primeiros 5 a 10 minutos de jogos, metade dos tributos morrem. O jogo vai se desenrolando. A Katniss faz amizade com a Rue, que é do distrito responsável pela produção de cereais. Elas fazem uma aliança e a Rue é morta na frente da Katniss. Ela faz um mini funeral para Rue e ela passa a ser amada pelo distrito da Rue e começa uma rebelião lá. Então é quando começa essa rebelião que o presidente Snow começa a se preocupar com essa imagem da Katniss e de tudo que ela poderia fazer. Like a mockingjay. No intuito de apaziguar a revolta que surgiu e que estava se espalhando pelos distritos, o Seneca Crane tem a ideia, ajudada pelo Haymitch, de dar a possibilidade, se 2 tributos do mesmo distrito chegarem à final, eles vão ser declarados campeões, abrindo a oportunidade do Peeta e da Katniss sobreviverem. Então a Katniss vai até o Peeta, ele está ferido, ele está escondido, ela acha, cuida dele e acontecem outras coisas. A gente não vai se delongar tanto assim, mas eles chegam até o último momento juntos, matam o Cato, que é o último tributo sem ser do Distrito 12. Então acabam os jogos e o Seneca Crane ele trai os dois, falando que a regra mudou e que só poderia haver um campeão. Naquela hora a Katniss pega algumas amoras cadeado que aparecem ao longo do filme, que são venenosas, põe um pouco na mão do Peeta, põe um pouco na mão dela e eles vão comer, porque se eles não poderiam ser campeões, naquele ano não haveria campeões. Eles contam 3, 2, 1, quando eles vão comer, vem o som da voz do Seneca, dizendo que os dois haviam sido declarados campeões. A população explode de alegria, a capital fica extasiada de ver o casal junto, mas o presidente Snow nunca é enganado, porque ele conhece a Katniss, ele sabe quem é a Katniss. E é uma coisa natural, não é que ele pesquisou, que ele mandou espiões. Ele reconheceu isso nas poucas vezes em que ele viu a heroína. Ele faz com que o Seneca cometa suicídio.
ele fala para Katniss que ele vai acompanhar de perto esse relacionamento. Quem se toca do que está acontecendo é o Haymitch, que fala que ela vai ter que fingir muito bem para conseguir enganar o presidente. E aqui, galerinha, a gente acaba o primeiro vídeo de Jogos Vorazes. O próximo vídeo eu vou falar dos próximos 3 filmes, tá bom? Fazendo as comparações com a história e também debatendo um pouco. Você gostou do que a gente está fazendo? Você quer ver mais? Se inscreva aí, dê o joinha, repasse o link para as pessoas que você acha que vão gostar ou que gostem de Jogos Vorazes, gostem da cultura pop, nerd e que venham para cá para fazer o nosso canal crescer, tá bom? Um abraço e até a semana que vem.